Ao longo dos filmes da franquia Alien, vários engenheiros apareceram na telinha e, curiosamente, algumas dessas figuras foram omitidas da versão final de Prometheus. E hoje vou explicar todos os engenheiros que aparecem tanto na tela quanto nos quadrinhos. Fala aí galera, beleza? Meu nome é Ari, sejam muito bem-vindos ao canal Na Sua Tela. E hoje estamos chegando com mais um vídeo para trazer todos os engenheiros que já apareceram aí na tela ou nos quadrinhos. Ficou curioso, ficou curiosa? Fica comigo e bora pro vídeo! Como eu disse no início, alguns engenheiros foram omitidos da versão final de Prometheus e só podem ser encontrados na edição em Blu-ray. Antes de Prometheus chegar aos cinemas, a mitologia da raça dos Space Jockeys já havia sido elaborada lá nos quadrinhos. Eles eram retratados como seres elefantinos, lembrando a icônica figura de Alien lá de 1979. Bom, ao contrário das interpretações posteriores, esses primeiros quadrinhos mostraram a aparência elefantina como a sua forma genuína e não como uma armadura. O primeiro que nós vamos falar é o Space Jockey lá dos quadrinhos Alien Apocalipse. Uma equipe de cientistas embarca numa exploração de uma nave alienígena, tropeçando em um antigo Space Jockey em estado de sono criogênico completamente profundo. O interessante desse Space Jockey é que ele estava em uma suspensão chamada catatônica, e aparentemente uma versão mais avançada do sono criogênico que funciona em nível molecular. Esse Space Jockey em particular tinha uma estratégia para suportar as infestações dos xenomorfos lá na sua nave. Bom, essa hibernação prolongada era uma esperança de que todos os xenomorfos e os ovos morressem ao longo do sono desse Space Jockey, quando um cientista o infecta com um embrião alienígena. O que segue é o surgimento de um híbrido massivo de xenomorfo Space Jockey, o maior do que qualquer xenomorfo que já encontramos. O segundo aí é o Space Jockey elefantino encontrado nos quadrinhos Aliens Outbreak. Esse Space Jockey elefantino se destaca como uma das representações mais peculiares de todos os Space Jockeys, às vezes referido como Malak. Ele possui a habilidade única de se comunicar telepaticamente com a própria espécie, até humanos e androides. O legal é que essa representação é uma das primeiras introduções aos quadrinhos dos Space Jockeys. E esse Space Jockey ele tem apenas o rosto parecido com o original, porque o resto do seu corpo é tomado pelo exoesqueleto metálico que lhe dá a habilidade ou poder de flutuar acima do solo. E ao contrário de alguns dos seus semelhantes, ele não parece agressivo em relação aos humanos e até ajuda os fuzileiros coloniais a exterminar vários xenomorfos. Mas aí que tá a questão. A sua ajuda vem com motivos completamente ocultos. Ele ajuda os fuzileiros a sobreviver para poder identificar e localizar a Terra e planejar um ataque subsequente. Ô bichinho malandro esse, hein? O terceiro da nossa lista aí é o Space Jockey original. Ele é um piloto fossilizado encontrado em uma tripulação da Nostromos em uma nave alienígena encontrada lá na LV-426. A Nostromo chegou a essa lua para investigar um sinal de socorro desconhecido, mas a sua missão foi interrompida quando um facehugger atacou Kane. Outro grupo de humanos retorna a LV-426 décadas depois, lá no jogo Alien Isolation, para desligar a baliza de emergência. E o enigmático piloto da nave alienígena gerou várias especulações e teorias entre os fãs sobre a sua origem e a origem do xenomorfo. Embora essa figura intrigante não tivesse um nome oficial, a equipe de produção simplesmente o apelidou de Space Jockey. É um título que logo se tornou o sinônimo da própria espécie. E o Ridley Scott realmente queria que o Space Jockey parecesse um fóssil primordial. Ele queria dar a impressão que aquele espécime tinha milhões de anos de idade, indicando que é tão antigo além até da compreensão humana, assim como os horrores armazenados na carga daquela nave. Infelizmente, o filme Alien oferece pouquíssimos detalhes sobre os Space Jockey, talvez de propósito, sugerindo que a humanidade, que pode não estar preparada para os profundos mistérios encapsulados
por esse ser colossal e, é claro, nos fazer teorizar que nem loucos. É isso aí, Ridley Scott, você quer quebrar a gente, né, meu truto? O roteiro inicial de Prometheus, chamado Alien Engineers, que se passava na LV-426, mostrando a infeliz morte do piloto engenheiro devido à emergência de um chest buster, o que causou o desastre da nave alienígena. Mas, à medida que o processo criativo evoluiu, Prometheus seguiu em uma direção totalmente nova, com a produção planejando fazer pelo menos 3 prequels em vez de 1. A semelhança inconfundível entre o engenheiro de Prometheus e o Space Jockey sugere que eles podem pertencer à mesma espécie, ou pelo menos serem ali parentes próximos, né? E outra coisa, aquela cavidade evidente no peito lá do Space Jockey indica que ele provavelmente foi implantado como um embrião alienígena. Esse embrião explodiu para fora, matando o piloto. Então usou seu sangue corrosivo para derreter um buraco no chão, como evidenciado por um dano ácido visível lá nas proximidades. E também especula-se que essa criatura, após emergir o Space Jockey, tenha posto ovos no compartimento de carga, para onde o Kane mais tarde ali entrou, como mencionado anteriormente. Bom, o próximo da nossa lista aí é o engenheiro mais velho. A cena excluída do Blu-ray nos apresenta o engenheiro mais velho, que liderou a cerimônia de sacrifício para semear a terra com os blocos de construção da vida, que eventualmente levou ao surgimento dos humanos. A aparência distinta deste personagem, diferente lá do engenheiro sacrificado ou de outros, indica seu papel único. Pelas pistas fornecidas, parece que ele era um sumo sacerdote orquestrando o ritual de sacrifício. Há uma curiosidade, o roteiro inicial indica que os engenheiros têm vidas que se estendem a centenas de milhares de anos. Em Prometheus, o engenheiro mais velho atua em sua capacidade de sumo sacerdote. Daí o engenheiro sacrificado, uma substância elusiva que o leva a se dissolver em elementos vitais fundamentais, aparentemente os precursores da humanidade. O filme deixa a natureza dessa substância dourada ambígua, mas o roteiro revela que o sangue do primeiro Deacon, uma criatura responsável pela reprodução dos engenheiros e pelo nascimento da vida em outros planetas. A cena excluída também mostra brevemente 2 engenheiros mais velhos. Seus rostos podem estar mais obscurecidos na cena excluída, mas materiais adicionais oferecem um vislumbre mais próximo. A sua aparência sugere que também ocupavam posições semelhantes a sacerdotes, subordinadas ao sumo sacerdote. Outro detalhe interessante aqui é que todos os engenheiros na cena excluída parecem extremamente velhos, exceto o engenheiro sacrificado. O próximo aí da nossa lista de engenheiros é o engenheiro sacrificial. Ele foi usado como base para o roteiro de Prometheus. Menciona que a civilização dos engenheiros perdeu gradualmente a capacidade de se reproduzir, o que é apoiado pelo fato de haver apenas um engenheiro no grupo. O engenheiro sacrificado é a próxima figura que encontramos. O seu corpo se torna um material fundamental para a vida na Terra. Notavelmente mais jovem que seus colegas, é possível que a sociedade dos engenheiros tenha selecionado seu indivíduo geneticamente superior para esse ritual em específico. Os engenheiros parecem adorar o Deacon, uma criatura que mata seu hospedeiro, possivelmente indicando que o sacrifício é uma crença essencial na cultura dos engenheiros. A cerimônia do sacrifício espelha várias práticas de sacrifícios terrenos, das quais um espécime excepcional é escolhido como uma oferta. Vale notar que os engenheiros no início de Prometheus viajam em uma nave num formato de disco, em contraste com a nave que observamos em Prometheus, e também em Alien Covenant e em outros filmes da série Alien. Essa distinção pode implicar que os engenheiros na abertura do filme representam uma seita religiosa, enquanto os outros engenheiros que vemos são mais inclinados para a ciência. Agora vamos falar do engenheiro da LV-223. Ele também é chamado de Último Engenheiro
e é o único sobrevivente do incidente do patógeno no templo da LV-223. Sem dúvida, a cena mais interessante de Prometheus gira em torno de despertar esse engenheiro, representando o clímax do filme e aquela ansiedade de se descobrir o que realmente está acontecendo, onde a humanidade vai confrontar o seu criador. Esse encontro esperado, no entanto, não acontece como esperado. Na cena que acabou sendo cortada da versão final, David consegue se comunicar com o engenheiro e nessa interação o Weyland pede ao engenheiro o dom da vida eterna, mas o engenheiro responde: o que torna o Weyland tão excepcional para merecer tal dom? Embora a cena mostre apenas um breve diálogo, o roteiro inicial dedica 5 páginas a uma conversa aprofundada entre Weyland, o engenheiro e David. Nessa conversa, esclarecendo a história do engenheiro e suas razões para decidir erradicar a humanidade. E também vale aqui notar que os engenheiros introduzidos em Prometheus foram amplamente baseados na história dos Anunnaki, que era um grupo de divindades sumérias que, segundo as antigas tábuas, vieram à Terra e criaram os humanos. Em certos momentos da história, os Anunnaki também ficaram insatisfeitos com a sua criação e orquestrando várias catástrofes para destruir as civilizações humanas. Tendo estado congelado por mais de 2 milênios, o último engenheiro fazia originalmente parte de uma facção determinada a exterminar a humanidade. Felizmente, a sua incapacidade de controlar o patógeno levou a um surto devastador, matando todos os engenheiros da LV-223, exceto esse cara. Como mencionado agora há pouco, a cena da abertura de Prometheus mostra engenheiros usando túnicas, indicando um tom mais religioso. E em contraste disso, o último engenheiro é o que veste um traje biomecânico único, sugerindo talvez a sua associação com uma facção científica. Isso apoia a ideia que a LV-223 era uma base científica onde os engenheiros desenvolviam uma arma biológica, no caso o patógeno negro. Mas os roteiros iniciais e matérias extras sugerem que eles estavam inicialmente tentando replicar o sangue do primeiro Deacon, uma substância conhecida por criar nova vida. Mas eles falharam e em seu fracasso eles perceberam que haviam criado uma outra coisa, um patógeno perigoso que traz morte em vez de nova vida. Assim como a contraposição entre a ciência e religião na sociedade humana, Prometheus em essência contrapõe as crenças religiosas e esforços científicos dentro da sociedade dos engenheiros, onde a facção científica tentou replicar o sangue da divindade engenheira e deu terrivelmente errado. Assim como os engenheiros nos quadrinhos, o último engenheiro tem ódio profundo pelos humanos, que surge da divergência da humanidade do caminho desejado pelos engenheiros. Os engenheiros também nutrem uma nova aversão por esses seres artificiais, levando o último engenheiro a destruir David. Em contrapartida, os engenheiros têm tamanha admiração por criações biológicas que até as suas naves são parcialmente vivas. Inclusive, galera, tem um cardzinho aqui que eu vou deixar, que eu falo exatamente um vídeo dedicado sobre as naves dos engenheiros. Então depois desse vídeo dá uma olhada lá que você vai curtir, fechou? E eles possuem também um forte desgosto por entidades eletrônicas, assim como o Dave. O último engenheiro, movido por um ódio profundo pela humanidade, tenta concluir a sua missão de 2000 anos de destruir toda a vida na Terra. Mas seu plano dá errado novamente quando a nave Prometheus colide com a Juggernaut, interrompendo a sua missão, e o último engenheiro sobrevive à explosão e após uma luta física com Shaw, é impregnado com o Trilobite, eventualmente dando à luz a uma criatura semelhante a um Deacon. A natureza exata desse ser permanece ambígua. Embora o mural retrate um Deacon adorado pelos engenheiros como uma divindade, não se sabe ao certo se a criatura nascida pelo último engenheiro é a mesma figura divina no mural. Nosso próximo e sétimo aí da nossa lista é o Space Jockey Embaixador. Lá nos quadrinhos chamado Alien, a Terra é dominada por um surto de xenomorfos, deixando os humanos remanescentes em estações espaciais e orbitando o planeta. O Space Jockey Embaixador chega a bordo da nave Juggernaut, aparentemente oferecendo ajuda aos humanos para erradicar os xenomorfos. Mas quando o Space Jockey encontra o presidente e seu conselho, ele se torna hostil, revelando seu verdadeiro objetivo: trair, hein? Exterminar toda a vida na Terra. E o presidente emprega uma única arma,
um chest buster que emerge dele para atacar o Space Jockey embaixador. E o presidente faz o sacrifício supremo para desacelerar o agressor e um dos androides consegue enviar um sinal à Terra para lançar mísseis e destruir a Juggernaut do Space Jockey. Esse encontro reforça a noção de que os engenheiros, como espécie, são inerentemente violentos em relação aos humanos e outras formas de vida, com uma missão predominante de aniquilação. Bom, vamos falar agora dos seres do planeta 4. Há um grande debate dentro da comunidade dos fãs, da comunidade da franquia Alien, se os seres do planeta 4 seriam engenheiros ou não, com até mesmo Ridley Scott fornecendo explicações conflitantes sobre quem eles realmente são. Em algumas entrevistas, Scott os identifica como engenheiros e afirma que o planeta 4 é um mundo natal deles. Já em outras entrevistas, ele diz que os engenheiros retornarão em futuros filmes para descobrir o que David fez com o seu planeta, sugerindo que os habitantes do planeta 4 podem não ser os engenheiros originais, mas sim uma colônia, assim como a Terra foi criada por eles. Esses seres têm alguma semelhança com os engenheiros de Prometheus, com a sua pele pálida e aparência sem pelos, mas tem mais diferenças do que semelhanças. Por exemplo, seus olhos não são totalmente escuros e parecem olhos humanos. Eles também têm um tamanho semelhante aos dos humanos, claro, comparado em contraste com a altura imponente desses engenheiros originais. Usam túnicas primitivas parecendo camponeses, uma nítida diferença em relação à aparência tecnologicamente avançada dos engenheiros em Prometheus. Embora os habitantes do planeta 4 tivessem acesso às Juggernauts, como revelado em uma cena excluída, pareciam desconhecer o seu funcionamento e não tinham conhecimento de como pilotá-las. Além disso, sua cidade parecia um tanto quanto antiga, com a estação de atração do Juggernaut tendo um design completamente diferente do resto da cidade, sugerindo que não é daquele planeta, e todas as evidências sugerem que os seres do planeta 4 podem ser uma colônia frequentemente visitada pelos engenheiros reais ou originais. E a alegria que eles recepcionam a Juggernaut, aonde David estava, pode trazer a ideia de que eles estavam aguardando o retorno de seus criadores celestiais, inclusive por bastante tempo. Mas há outra teoria sobre quem esses seres podem ser. Os habitantes do planeta 4 usam túnicas semelhantes às dos engenheiros no início de Prometheus, sugerindo que poderiam pertencer ao mesmo grupo. Não temos uma referência clara para determinar a altura dos engenheiros na cena excluída de Prometheus, então eles podem ter sido mais baixos que os engenheiros da LV-223. Mas o próximo engenheiro é o engenheiro dos quadrinhos de Predador Fire and Stone. Esse quadrinho apresenta outro engenheiro encontrado na LV-223, cerca de 100 anos após os eventos de Prometheus. O Predador Ahab, que inclusive eu tenho um vídeo aqui dedicado à história do Ahab e história desse engenheiro. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no cardzinho, depois esse vídeo assiste lá que tá muito legal, fechou? Tendo a longa ambição de caçar engenheiros, une-se ao seu aliado humano Galgo para rastrear o Space Jockey até a LV-233. Ao localizar o engenheiro, uma feroz batalha é travada entre Ahab e o Space Jockey. Apesar dos esforços de Ahab, usando a sua luva de risco para causar um ferimento no rosto do engenheiro, o engenheiro revida com uma imensa força, ferindo gravemente Ahab ao fraturar seu braço e perna. Ele ataca várias lanças e uma das quais perfura o peito do engenheiro, mas o engenheiro permanece impassível. Então Galgo ajuda Ahab disparando uma arma laser que o desacelera por alguns momentos. E um último esforço, Ahab ativa seu mecanismo de autodestruição para destruir a nave e o engenheiro. Mais tarde, Ahab retorna aos destroços, obtendo o crânio do engenheiro como seu troféu. Agora vamos ao último engenheiro, que é um engenheiro lá dos quadrinhos Predador Life and Death. Nesse quadrinho nós temos dois engenheiros que são introduzidos. Aqui temos fuzileiros coloniais que perseguem um clã chamado Yao Gu, que chegam a LVC-797 e tropeçam em uma nave Juggernaut. Lá dentro encontram um engenheiro em estado de êxtase dentro de um sarcófago. Ao acordar, esse engenheiro pilota a Juggernaut até a LV-223.
Uma vez lá, ele desperta outro engenheiro, notavelmente agressivo e hostil. E junto, esses engenheiros elaboram um plano para aniquilar toda a vida na Lua, visando tanto as formas de vida nativas quanto os fuzileiros coloniais que o perseguiam da LVC-797. Em uma feroz batalha, os fuzileiros coloniais, com a ajuda do predador Ahab, conseguem derrotar esses engenheiros, encerrando a batalha. E agora eu queria saber de vocês, o que vocês acham dos Space Jockeys originais e dos outros engenheiros que apresentados nos prequels. Mas aí deixa nos comentários, eles deveriam ter os mantido como duas raças separadas? E quem vocês acham que é o Space Jockey original? Deixa aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia, porque eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!